Boa noite, irmãos. Essa semana nós encerramos com muita alegria. Com certeza Deus nos abençoou muito com a nossa semana de oração. Nós fomos agraciados espiritualmente nessa semana. Agora nós vamos preparar para a vigília, quando estaremos encerrando o programa de oração desse mês. Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos nesse instante. Nós te adoramos na beleza da tua santidade. Nós invocamos o teu nome, Senhor, sobre nós, sobre nossas vidas, nos abençoando, nos guardando, nos amparando e fortalecendo a nossa fé, para que possamos continuar firmes, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Esteja nos abençoando nesta noite, abençoando os nossos corações, para recebermos a tua palavra, esperando o teu servo que vai pregar nesta noite, que ele fala livremente, inspirado pelo teu Espírito, e traga uma mensagem de conforto para os nossos corações. Abençoa os nossos visitantes, abençoa todos aqueles que estão aqui nesta noite, para que seja agraciado pela bênção do Senhor. Nos perdoe, nos guarde, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, vamos cantar o hino de número 19. Podem sentar, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 35. Salmo 35. Faremos uma leitura responsiva. Salmo 35, todo o salmo. Amém? Vamos ler. Contente, Senhor, com os que contente comigo, peleja contra os que contra mim pelejam.
empunha a lança e reprime o passo aos meus adversários. Dize a minha alma, eu sou a tua salvação. Seja como a palha sobre o vento, o léu do vento, impedindo os anjos do Senhor. Venha sobre o meu inimigo a destruição, quando ele menos pensar, e prendam-se nos laços que o tomou ocultamente, cai nele para a sua própria ruína. Versículo. Oi? Todos os meus ossos dirão, Senhor, nem contigo se semelham, pois livra o aflito daquele que eu dê mais forte para ele, incenso insensato dos seus emissários. Pegam-se o mal pelo bem e que dessolam para a minha alma. Vou pegar o 15. Quanto, porém, tropecei, eles se alegraram e se reuniram-se contra mim. Os objetos que eu não conhecia descerraram-me em trégua. Verso 17. Até quando o Senhor ficará olhando? Livra minha alma da violência deles, dos leões, a minha predileta. Não se alegre de mim os meus inimigos gratuitos, não pisquei os olhos que sem causa me odeiam. Escancaram contra mim a boca e dizem, pegamos, vamos-lo com os nossos próprios olhos. Acorda e desperta, para me fazer justiça, para a minha causa dos meus Senhor meu. Não digam eles lá do seu íntimo, agora sim cumprir-se o nosso desejo. Não diga Deus cabo deles. Cantem de júbilo e se alegram
os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se comprazem na prosperidade do seu servo. Perdão, irmãos, os olhos encheram de água aí. Vamos ouvir a turma do louvor. Graça e paz à igreja, amém? Vamos colocar de pé, meus irmãos, vamos adorar ao nosso Deus, engrandecer o seu santo nome, porque é para isso que nós fomos criados, para adorá-lo, para celebrar a salvação em Cristo Jesus. E somente a Ele, que é digno de todo louvor e toda adoração, é que nós estamos aqui nessa noite, amém? Receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre. Eu sou a Jesus, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus, a Jesus. Amém. Somente a Ele toda a honra e toda a glória. E como povo do Senhor, nós estamos presentes aqui para exaltarmos em uma só voz o quanto nosso Deus é santo, é grande, é maravilhoso, é poderoso, é amoroso. É o teu povo aqui presente.
Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Neemias. Neemias está antes de Salmo. Neemias capítulo 1, eu lerei o versículos 5 e 6. Neemias capítulo 1, versos 5 e 6. Diz assim a palavra do Senhor: disse ao Senhor, Deus dos céus, Deus grande, temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam, guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus olhos e os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudirem à oração do teu povo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, seus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Que Deus tenha misericórdia de nós, né, irmãos, porque nós fomos fracos, propensos para o mal. Somente a misericórdia do Senhor poderá nos alcançar, nos perdoar e nos santificar e nos dar a alegria e o desejo de louvar o teu nome. Nesse instante nós vamos curvar a cabeça e vamos orar. Vamos pedir o perdão de nossos pecados, vamos pedir a santificação das nossas vidas para melhor glorificarmos o nome do Senhor. Após alguns instantes eu vou convidar a Sina para fazer uma oração. Vamos orar. Vamos abrir nosso zenário no hino 32 e vamos louvar a Deus. Enquanto cantamos, você que trouxe o seu dízimo e oferta, também o alimento para a cesta básica, poderá colocar aqui. Vamos cantar o hino 32.
Vamos nos colocar em pé e vamos agradecer a Deus. Vou convidar o presbítero Oswaldo para estar orando. Podem sentar. Equipe de cântico, por favor. Após o pastor estará com a palavra. Pedir que os irmãos se coloquem de pé novamente. Nós vamos continuar a adoração ao nosso Deus através desses cânticos. Nós possamos realmente louvar o nosso Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Porque o Senhor, Ele é o nosso Rei. E que Ele possa reinar nas nossas vidas, reinar através dos nossos sonhos. Que realmente a vontade do Senhor prevaleça na vida de cada um. Amém? Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é
sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Que o Senhor verdadeiramente venha reinar nas nossas vidas. E o único consolo, refúgio e fortaleza é o Senhor Jesus, o qual nós estamos aqui para adorá-lo, para celebrar a salvação que nós temos nele. Amém? Outro igual
elas verdadeiramente são incomparáveis para cada um de nós. Que nós possamos confiar e crer nessas promessas. Crer no autor da vida. Às vezes a gente passa por alguns caminhos, conhece algumas pessoas e que essas pessoas tentam ser um impedimento no nosso caminho, colocando pedras, falando coisas que vão nos fazer desistir, mas nós não devemos desistir, porque nós temos um Deus que está acima de todos. E é por isso que nós estamos aqui. É um Deus que nos fortalece, é um Deus que cuida de nós diante das tristezas, mas é um Deus que nos dá alegria. É um Deus que está conosco em todo momento. Então que você possa cantar essa música de todo o seu coração, sabendo que você está aqui nessa noite, por um único propósito, de adorar e exaltar o autor da vida. Amém? Desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho uma missão, eu vou seguir Jesus. Disso eu não abro mão, do evangelho da cruz. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo Abba, Pai, ó vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Pedras venham contra mim. Cante, igreja. E com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, amor de Deus na cruz. Eu clamo Abba, Pai, ó vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, o amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Pode o silêncio até gritar que Deus me abandonou. Eu vivo pela fé e tenho um Deus que estende a mão pra me levantar. Sei em quem eu tenho crido e é poderoso pra fazer
Gostaria de chamar as crianças que venham à frente, para que nós possamos orar por elas e elas irem para o seu culto lá em cima. Isso. Muito bem. Vamos fazer uma oração, crianças? Eu quero hoje perguntar uma coisa. Alguém aqui gostaria de fazer uma oração? O Felipe levantou a mão primeiro. Felipe, ó. Pai do céu, obrigado por esse dia muito fato que o Senhor nos deu, que o Senhor já nos deu. Eu quero te abençoar por tudo, para a minha família, para as pessoas da igreja. Em nome de Jesus, amém. 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 Agora vocês podem ir, tá bom? Isso. Devagar. Isso. Vai lá. Ok. Pastor Reginaldo está com a palavra para nos trazer a mensagem dessa noite. Boa noite, irmãos. Mais uma vez nós louvamos a Deus por estarmos aqui, que a graça dele seja de forma abundante sobre as nossas vidas. Nós então vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo, que foi narrado pelo evangelista João, capítulo 10. João, capítulo 10. Eu vou ler 3 versículos, 4 versículos, de 7 a 10. Evangelho de Jesus Cristo, narrado por João, capítulo 10, do versículo 7 ao versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos por estarmos reunidos na tua presença. Te louvamos, ó Deus, pelo que já fizemos até aqui em teu nome. E sentimos, ó Deus, de modo profundo, a presença do Senhor no nosso meio. E nós, ó Deus, agora também, diante da leitura deste texto sagrado, no qual nós estaremos baseando a mensagem desta noite, a reflexão ao nosso coração. Nós suplicamos, ó Deus, a continuidade das tuas bênçãos sobre nós, a ação e a intercessão do Santo Espírito nas nossas vidas, para que aquilo que o Senhor já preparou para nos falar nessa noite, possa, ó Deus, alcançar os nossos ouvidos e encontrar lugar nos nossos corações. Por isso, ó Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, usa o teu servo segundo a tua vontade, e que nós possamos ser edificados para a glória tua, hoje e sempre. Amém. Queridos irmãos, no final do ano passado, já próximo aí ao Natal, mês de dezembro, um evento que abalou o mundo cristão foi exatamente a tentativa da veiculação de um especial de Natal, denominado A Primeira Tentação de Jesus, através de uma companhia, uma produtora de vídeos e de filmes que faz sátiras de diversos aspectos. E dessa vez eles então atentaram contra o mundo cristão. O nome dessa companhia é chamada A Porta dos Fundos. E em parceria com a empresa Netflix, eles então estavam satirizando, utilizando de personagens bíblicos como Jesus, como Maria, como José, como o próprio Deus.
E o vilipêndio maior deles foi exatamente o ataque, o assinte a Jesus Cristo, o enquadrando como um homossexual. O evento, o episódio, então, estaria retratando Jesus como homossexual. Então, houve manifestos de todas as partes do Brasil, houve, portanto, manifestos do mundo inteiro, religiosos cristãos, evangélicos, católicos, e até líderes do mundo islâmico se levantaram contra e entraram na justiça para impedir exatamente a tentativa de que esse episódio pudesse ir. Algumas pessoas assistiram. Então, um juiz do Rio de Janeiro entrou com uma ação, proibiu, mas agora, essa semana, um dos ministros do Supremo novamente autorizou e liberou a veiculação desse episódio, a primeira tentação de Jesus, através dessa companhia à porta dos fundos. Por que eu estou falando isso? Na verdade, é claro que isso foi um atentado contra a fé cristã. É claro que nós também ficamos chateados, estarrecidos, nos sentimos de fato ofendidos. Mas é interessante a gente pensar, eu estou mencionando esse episódio não para levantar polêmicas, não para falar da porta dos fundos, de onde nós não esperamos nada. Esse texto que nós acabamos de ler, ele vai falar de Jesus, ele fala de Jesus. E como nós mesmo lemos e vimos e afirmamos, Jesus então se levanta e diz: eu sou a porta das ovelhas. E no versículo 9, mais uma vez ele declara e a si mesmo afirma: eu sou a porta. E assim por diante, muitas pessoas foram atrás de discussões, e isso até hoje tem gerado uma série de discussões. E eu queria pensar o seguinte: será que nós precisamos perder tempo com debates, com discussões, indo atrás também de provocações, de deboches? Eu acredito que não. Se nós temos uma convicção, se nós temos uma certeza no nosso coração, nós podemos nos tranquilizar. A Bíblia afirma o seguinte, que se nós pecarmos uns contra os outros, haverá quem interceda por nós, é o próprio Deus. Mas ao mesmo tempo a Bíblia diz que se nós pecarmos diretamente contra Deus, quem é que vai interceder por nós? Então eu creio que tanto os empresários da Netflix, quanto os produtores denominados aqui de a portas dos fundos, eles vão se ver com Deus. Não somos nós que vamos vingar, não somos nós que vamos atrás deles para um atentado. O nosso fórum é Deus, Ele é o nosso advogado, e é Deus que se levanta contra nós. O próprio Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, lá nos versículos 13 e 14, Lucas também 13, versículos 22 e 25, Jesus está lá dizendo para nós que existem dois caminhos, ou que existem duas portas. Ele diz que uma é estreita, e é por ela que nós entramos, e ele diz que a outra é larga, espaçosa, e essa porta larga e espaçosa, ou eu posso dizer aqui, essa porta dos fundos, larga e espaçosa, é a porta que conduz direto ao inferno. É por isso que nosso coração se tranquiliza. Esse texto aqui, na verdade, o evento que antecede a isso aqui, foi o capítulo 9, onde Jesus Cristo cura, ele realiza um milagre, a cura de um cego, e de imediato esse cego vai até a sinagoga, ele entra à sinagoga, os fariseus ali começam a interrogar esse homem, eles começam a questionar no capítulo 9, porque Jesus havia feito aquela cura no sábado, Jesus então havia libertado aquele homem, e o texto segue no capítulo 9, e diz aqui no final do versículo do capítulo, versículo 34, mas eles retrucaram. Versículo 33 diz assim: se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado,
e nos ensina a nós, e o expulsaram. Ou seja, esse homem que havia entrado, havia sido curado, havia sido salvo por Jesus, ele agora é expulso da sinagoga pelos fariseus. Ou seja, ele é colocado porta afora. Jesus o coloca porta adentro e os fariseus o colocam porta afora. E aí entramos no capítulo 10, Jesus então vai falar que ele é o bom pastor, ele vai falar que ele é aquele que abre a porta para as ovelhas entram, diz aqui no versículo de número 3, para este o porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Jesus então é esse que veio para ser, no nosso meio, para nós, a verdadeira porta. Quais os benefícios, o que nós podemos entender desse texto, o que nós vamos alcançar, quais benefícios para a nossa vida, quando nós entramos pela porta, que é Jesus, a verdadeira porta. É exatamente sobre isso que eu quero refletir com os irmãos, quando nós entramos pela porta da frente, quando nós entramos pela verdadeira porta, quando nós entramos pela vida em Jesus. 3 coisas eu quero refletir com os irmãos a partir do versículo 7. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. No versículo 8 ele diz: todos quantos vieram antes de mim são ladrões, são salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. E no versículo 9 então ele diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Jesus é a verdadeira porta que dá acesso à salvação. Jesus é a porta da frente que dá acesso à salvação. E essa declaração de Jesus, ela vem exatamente após as 2 afirmações que ele faz. Tanto no versículo 7, eu sou a porta das ovelhas, e depois no versículo 9 ele declara de modo bastante positivo, de modo bastante convicto: eu sou a porta. E é claro que não é a porta dos fundos que vai tirar de nós a nossa convicção de que quando nós entramos por Jesus, nós seremos e somos salvos. Ele é a porta que dá acesso à salvação. Ele diz aqui no mesmo versículo 8, que os ladrões, os salteadores, aqueles atravessadores, diz que vieram antes dele, mas as ovelhas não lhes deram ouvido, e ele agora diz: eu sou a verdadeira porta, eu dou acesso à salvação, eu sou a porta que salva, se alguém entrar por mim, será salvo. Quando nós falamos de salvação, nós estamos falando de uma prerrogativa única de Deus. Quando nós falamos de salvação, nós estamos falando de um projeto que foi elaborado por Deus muito antes da fundação do mundo. Diz a palavra de Deus que foi antes da fundação do mundo, foi, portanto, na eternidade. A salvação é essa prerrogativa que agora ninguém vai tocar na nossa vida. A salvação planejada é aquela que alcançou a sua vida, é aquela que nos alcançou. E Jesus está agora se colocando como a porta, aquele que dá a entrada, que dá acesso a essa salvação. Nós entendemos que salvação não foi um plano emergencial, de urgência, elaborado por Deus. A salvação não foi algo que Deus idealizou às pressas, mas a salvação foi algo que incluiu a morte de Jesus, o Filho de Deus, esse que agora se torna a verdadeira porta das ovelhas, por onde nós entramos, pela qual nós temos passagem e pela qual nós alcançamos a salvação. Portanto, não são sátiras, não são eventos cômicos que vão, portanto, tirar de nós as nossas convicções, que vão tirar de nós a certeza
do papel de Jesus, daquilo que Ele é. Nós sabemos quem é Jesus, nós sabemos quem Ele foi, nós sabemos o que Ele fez, nós cremos na divindade dEle, cremos no poder dEle, cremos que Jesus foi aquele 100% homem, 100% Deus, e que opera, e que operou, e que atua por nós. Às vezes a gente fica acompanhando determinados debates, e em alguns deles nós até temos uma tendência de ter a nossa fé abalada, mas quando olhamos para a palavra de Deus, nós cremos naquilo que a palavra de Deus nos ensina. O evangelista João, no capítulo 1, primeira carta de João, primeira epístola, no capítulo 1, do versículo 1 ao 4, ele nos diz o seguinte: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai, com seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a vossa alegria seja completa. O próprio evangelista João agora dizendo do testemunho daquilo que eles sabiam de Jesus, o que temos visto, o que nós ouvimos, o que os nossos olhos viram, nós apalpamos. Nós não tivemos esse privilégio, nós não tivemos essa oportunidade tal qual o evangelista João teve, mas nós temos o testemunho da palavra, e ainda que a nossa fé venha a ser abalada, mas nós temos convicção naquilo que está escrito, que é a palavra de Deus. E é o próprio Cristo que diz a nós, no Evangelho de João ainda, 14,6, ele diz para nós: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então Jesus está dizendo: eu sou a porta de entrada, eu sou a porta de acesso, eu sou a porta do céu, a única porta do céu. Não há portas paralelas para a salvação. Jesus está dizendo: eu sou a única, se ninguém entrar por mim, não alcançará a salvação. É por isso que aquilo que vem da porta dos fundos não nos afeta. Aquilo que vem da porta dos fundos não tira as nossas convicções, as nossas certezas daquilo que nós sabemos, quem é Jesus, quem Ele foi. Ele é o Cristo, Ele é o Salvador, Ele é a verdadeira porta. Esse texto também de João nos ensina que, além de nós sabermos que Jesus é a porta que dá acesso à salvação, o texto ainda fala que Jesus é a porta que nos dá acesso ao verdadeiro alimento espiritual. Jesus é a porta que nos dá acesso ao verdadeiro alimento espiritual. Diz o versículo 9, a parte C do versículo, diz assim: entrará e sairá e achará pastagem. Jesus aqui está falando de qualidade de vida espiritual, tendo em vista que os fariseus, é uma lição, é uma aula que Jesus está dando aos fariseus, pelo fato deles terem expulsado aquele homem a quem Jesus havia curado. E Jesus então, esse contexto aqui era um contexto de opressão. Os fariseus, eles apenas sugavam, tiravam o bem espiritual, os benefícios espirituais que o judeu poderia ter. Eles impunham fardos e fardos pesados, eles apenas sugavam, mas não ofereciam nada. E Jesus agora vai dizer que Ele é aquele que cuida das nossas vidas espiritualmente.
Ele é a porta que dá acesso ao verdadeiro alimento espiritual que faltava ao judeu e que muitas vezes falta nos dias de hoje para muitas pessoas que seguem a ensinos errôneos. Os fariseus exploravam, os fariseus mantinham o seu status, o seu posicionamento, mas eles não ensinavam como Jesus ensina. Eles não ensinavam como Jesus ensinou. E Jesus então diz que quem entra pela porta, a porta que dá acesso à salvação, é o mesmo que entra para a porta que vai ter, que vai desfrutar, que vai receber dos benefícios espirituais daquilo que ele ensina. Ele veio nesse contexto para dar alívio espiritual a muitas pessoas. Mas ainda hoje, Jesus continua sendo essa porta aberta, que nos dá acesso, essa porta que nos dá o livre acesso até Deus, essa porta que nos tirou da escravidão, essa porta que agora não coloca limites nas nossas vidas, mas Jesus nos liberta e nos dá liberdade. E dentro da liberdade cristã que nós temos de livre acesso a Deus, nós vamos aprender a viver como Deus quer. Nós vamos aprender a viver de acordo com a vontade de Deus. Não vamos usar da liberdade desse livre acesso. Por isso que ele está dizendo que entrará e sairá, e achará bom alimento, e achará pastagem. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, um texto lá do profeta Isaías, no capítulo 55, 2 versículos nos diz assim, o convite da graça. Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis de finos manjares. É isso que Jesus veio nos oferecer, finos manjares, bom alimento, alimento espiritual. Mas se nós também formos pensar no aspecto do alimento material, quantas vezes pessoas e mais pessoas vivem então nesse contexto aqui, imaginando que estão desfrutando daquilo que é melhor. E o profeta Isaías, através daquilo que Deus o orienta, o próprio Deus faz esse convite da graça, dizendo, por que gastais o dinheiro daquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Jesus é a porta que nos deu acesso ao verdadeiro alimento material, espiritual. Porque quando nós vivemos segundo a vontade de Deus, quando nós vivemos segundo o querer de Deus, nós saberemos também administrar, gerir a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. Deus nos fechou a porta da escravidão no Egito. Deus conduziu aquele povo pelo deserto e deixou após eles a porta da escravidão fechada. E Deus é aquele que abriu a porta numa terra que mana leite e mel. Numa terra produtiva, numa terra boa. E assim Deus continua também fazendo. E assim Deus continua também operando nas nossas vidas, como é promessa dele. Isaías, capítulo 1, versículo 19, diz lá o texto, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Quem entra pela porta verdadeira, tem acesso ao verdadeiro alimento, alimento espiritual, alimento que sustenta, alimento que produz fé, alimento que produz confiança em Deus, alimento que produz convicções e certezas acerca de Jesus, do papel de Jesus e da missão de Jesus para nos salvar. Muitas portas se abrem diante de nós, mas são portas que muitas vezes nos aprisionam, são portas que muitas vezes nos escravizam, são portas que muitas vezes fazem com que nós venhamos a ser impedidos de desfrutar do verdadeiro alimento espiritual,
ou material, segundo a vontade de Deus, segundo o querer de Deus. Por isso que Jesus diz: eu sou a porta. Quem entra por essa porta será salvo. Quem entra por essa porta terá acesso ao verdadeiro alimento, alimento espiritual. Quem entra por essa porta será liberto. Conhece a verdade, o que está em João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus é essa porta que nos dá acesso ao verdadeiro alimento. Só Ele pode oferecer para você, só Ele pode oferecer para nós a boa provisão, o bom alimento, aquilo que sustenta, aquilo que satisfaz, aquilo que assegura e que mantém as nossas convicções nele. Mas esse texto também, se nós entendemos que Jesus é aquela porta que dá salvação, acesso à salvação, é a porta que dá acesso ao verdadeiro alimento. Jesus é a porta através da qual nós entramos e alcançamos a verdadeira vida. Jesus é a porta através da qual nós entramos, temos acesso à verdadeira vida. Por isso que ele nos diz no versículo 10: eu vim para que tenham vida, e tenham vida total, completa, vida em abundância. Quando nós falamos de vida, nós estamos falando da proposta de Deus para nós, de conceder vida eterna. Nós estamos falando de um Cristo que agora é o único pelo qual nós vamos encontrar com Deus. É o único pelo qual nós desfrutaremos da verdadeira vida, segundo o querer de Deus. Quando nós entramos pela porta da frente, quando nós entramos pela porta principal, nós já entramos também com um pé na verdadeira vida, vida eterna, vida abundante, vida plena. E se nós quisermos usar então um sentido até literal, quem entra pela porta dos fundos, entra direto para o inferno. Quem entra pela porta dos fundos, entrará direto para pisar no lago que arde com fogo e enxofre. É a porta da perdição. Nós pensamos exatamente dentro desse contexto que Jesus vem falar para nós. E Ele diz que veio para dar vida, vida a você. Você que porventura não conhece Jesus, que é essa porta. Jesus que dá acesso à salvação. Jesus que dá acesso ao verdadeiro alimento espiritual. Jesus que dá acesso à verdadeira vida, vida eterna. Você pode mudar o contexto da sua vida hoje. Certamente você tem vivido uma vida e que pensa que está no caminho certo. Mas muitas vezes a cegueira espiritual toma conta da vida de muitos e caminham por caminhos tortuosos, entram por portas que não levam a nada, entram por portas que não dão sentido nem significado à vida. Mas hoje você está ouvindo de Jesus, que é a verdadeira porta. Você está ouvindo de Jesus, que é a porta da frente, não a dos fundos, mas a porta que dá acesso à verdadeira vida, à salvação. A grande oportunidade que nós temos é essa, a oportunidade que você está tendo hoje, ao ouvir essa mensagem. Entenda que Jesus é a porta que dá sentido, é a porta que dá significado. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Você quer desfrutar dessa verdadeira vida? Você quer desfrutar da bênção da salvação? Você quer desfrutar do verdadeiro alimento, alimento espiritual, alimento que sara, que cura, alimento que restaura? É Jesus, a verdadeira porta. Por mais que tentem satirizar Jesus, ou personagens bíblicos como Maria, José e o próprio Deus, por mais que tentem desqualificar Jesus, as nossas convicções espirituais, elas permanecem segundo a Bíblia, segundo o que sabemos e conhecemos e testificamos de Jesus. Por mais que tentem, portanto, desqualificar a nossa fé e colocar o nosso evangelho no chão,
nós cremos no Cristo que é a verdadeira porta. Continuaremos crendo nele, continuaremos andando com ele, continuaremos andando após ele, e que nada venha mudar o sentido daquilo que nós sabemos a respeito dele. Ele é a porta principal, ele é a porta da frente, ele é a verdadeira porta, ele é a porta da salvação. Que você possa crer nisso, que nós venhamos a crer nisso. Por ele nós temos acesso à salvação, por ele nós temos acesso ao verdadeiro alimento, e por ele nós temos vida, e vida em abundância, e vida eterna. Você que está nos assistindo a nossa transmissão e que não tem Jesus no seu coração e que ainda não entrou pela porta, que você possa refletir se alguém aqui dentro também ainda não teve o privilégio de adentrar por essa porta, a porta verdadeira, a porta principal, a porta que salva. Reflita sobre a sua vida e abrace Jesus e entre por ele e tenha acesso à salvação, à vida eterna. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Meus amados, pensando exatamente que Jesus é a porta, nós vamos cantar o hino 94, que fala que é franca a porta divinal. Ou seja, a porta que é o Senhor Jesus, ela está aberta, mas um dia vai se fechar. Agora ela está francamente aberta, é de graça entrar por Jesus e estar em Jesus. Vamos nos colocar em pé e vamos cantar esse hino 94. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Nós louvamos a Deus por todos aqueles que nos visitam nessa noite. Sejam bem-vindos. Deus os abençoe de todo o coração. Nós gostaríamos, se porventura tem alguém pela primeira vez, que se coloque em pé para receber os nossos cumprimentos, o nosso abraço. Por gentileza, se puder ficar em pé.
Nós vamos abraçá-lo. Temos ali também 2 jovens, sejam bem-vindos. Lá atrás também mais 2 jovens. Eu peço aos irmãos aí mais próximos que possa saudá-los. Seja bem-vindo ali atrás também. Isso. Receba os nossos cumprimentos e que Deus os abençoe de todo o coração. E volte outras vezes para estar aqui conosco, viu? Meus irmãos, nós temos aqui um aviso muito importante. Nesse sábado nós vamos ter, então, o nosso dia de consagração. Vai começar às 8 horas da manhã. Na realidade, vai começar às 8 horas da noite de sexta-feira, que vai ser exatamente através do jejum. Nós vamos começar a jejuar às 8 horas da noite, às 20 horas de sexta. Vamos vir para a igreja às 8 horas da manhã e nós vamos ter um trabalho de consagração nesse dia. E vamos terminar mais ou menos 11h30 com o almoço. Então eu peço aos irmãos que venham, que participem. Nós estamos vivendo momentos que precisamos estar mais perto do Senhor. Nós precisamos nos consagrar mais, nós precisamos crescer mais, nós precisamos nos alimentar desse Jesus que é a porta, porque Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E nós entendemos que essa vida em abundância começa quando nós nos consagramos também. Então venha sábado às 8 horas da manhã. Se você não puder jejuar, não tem problema. Tá? Mas se puder, comece o jejum às 20 horas de sexta e venha estar conosco, tá bom, queridos? Eu gostaria de perguntar, além dos irmãos que deram a resposta de manhã, que levantou a mão dizendo que vem, agora à noite talvez tem outros irmãos que não vieram de manhã, só para a gente saber a quantidade de comida que nós temos que fazer, quem mais vai participar, além dos 20 a 30 pessoas na parte da manhã? Levante a mão só para a gente poder contar quem vai participar. Nós temos então 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Obrigado. Então, mais ou menos cerca de 40 pessoas que nós vamos ter então para o nosso momento de consagração de manhã. Nós vamos ter aqui o início com todos. Depois nós vamos dividir em 3 grupos. Vamos estar orando, um grupo vai ficar comigo, outro com o pastor Reginaldo e outro com o pastor Ramos. E depois nós vamos voltar a cada período e aí nós vamos louvar a Deus, nós vamos ter testemunhos também. Então vai ser um momento de consagração, de dedicação a Deus. Não deixe de vir, tá certo? Que Deus assim possa nos abençoar. Vamos nos colocar em pé, irmãos, e vamos estar terminando com uma oração, louvando ao nosso Deus por esse dia, pelas nossas vidas. Pai querido, nós muito te agradecemos, porque nós temos um Senhor que tem a porta aberta para nós adentrarmos, e Ele é a própria porta. É através dele, Senhor Deus, que o reino celestial foi aberto, através da sua morte, através do seu sacrifício no Calvário, foi possível que os céus fossem abertos, foi possível que nós tivéssemos a salvação, foi possível, Senhor Deus, que nós pudéssemos alimentar a nossa alma, que o Senhor pudesse cuidar das nossas vidas, nos dando um equilíbrio. Foi possível, Senhor Deus, que nós tivéssemos uma vida e vida abundante, Pai. Nós te louvamos por isso, porque o Senhor Jesus nos abriu a porta para uma nova vida, uma vida diferente, uma vida com sabor, uma vida, Senhor Deus, em que a sua presença é manifesta em nós. Por isso nós te louvamos e te glorificamos. Obrigado por tudo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas. Abençoe todos aqueles que nos visitam nessa noite. Que a bênção do Senhor esteja com todos, com aqueles que já vieram outras vezes. Que o Senhor derrame as suas preciosas e ricas misericórdias sobre todos que vieram e sobre todos os que estão aqui, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora, queridos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso querido Pai, e a comunhão e as consolações do Santo Espírito, seja sobre todos nós, agora e para sempre. Amém.
podeis assentar, irmãos, não vamos nos esquecer que quarta-feira, a gente volta para o horário das 19h30, não vai ser mais no parlatório, mas aqui dentro mesmo do templo, nós vamos ter o nosso momento de oração e também o estudo da palavra na quarta-feira, 19h30. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém.